O personagem bíblico de hoje é Isaías, o profeta do passado, do presente e do futuro. O significado do nome Isaías é Jeová é salvação. Ele também era conhecido como filho de Amós. E o significado do nome do seu pai é forte. E é muito interessante ele ser Isaías, filho de Amós, porque ele tinha uma posição social privilegiada devido ao seu pai. Onde que a gente encontra a história e as profecias de Isaías? No próprio livro de Isaías. Um livro de 66 capítulos no Antigo Testamento. Isaías exerceu a sua atividade profética na Judéia. Ele profetizou para Judá, para Jerusalém. Cerca ou aproximadamente no ano 738 a.C. Ele desempenhou o seu ministério profético numa época de muito conflito, violência e hostilidade. Por isso que muitas vezes ele teve que ser duro, drástico, enfático. Ele foi um profeta que teve visões. Nem todos os profetas tinham visões. Tanto que em algumas partes da Bíblia e em algumas traduções é comum dizer o vidente de Deus, o vidente. Por quê? Porque se acreditava que para a pessoa poder profetizar, entregar uma profecia, ela tinha que ter a visão, tinha que ser um vidente. Mas isso não era algo necessário, que fosse obrigatoriamente necessário de acontecer. Mas no caso de Isaías, sim, ele era um profeta que tinha visões. Ele profetizou para 4 reis. Se tu pegar a tua Bíblia, para a gente começar o estudo, tu vai ver que em Isaías, capítulo 1, verso 1, já começa explicando e apresentando. Estas são as visões de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. Ele teve estas visões durante os anos em que Uzias, Jotão, Acás e Ezequias eram reis de Judá. Então, Isaías era casado e sua esposa era conhecida como a esposa do profeta ou a profetisa. Não se sabe se era porque ela era esposa do profeta ou porque ela também profetizava. Ele teve 2 filhos e, por ordem de Deus, ele colocou os nomes nos filhos. Deus disse: tu vai colocar este nome neste filho. No capítulo 7, verso 3, nasce o primeiro filho de Isaías. E o nome é Sear-Jasub. Não sei se a pronúncia está correta. Mas o significado é muito emblemático. Um resto volverá. É a ideia de que Deus ia, vamos dizer assim, passar uma peneira e haver um remanescente fiel. Esses seriam salvos, esses começariam uma nova linhagem, uma nova história. Então, um resto volverá, um remanescente voltará, vai ficar a melhor parte, vamos dizer assim. No capítulo 8, verso 3, nasce o segundo filho de Isaías e Deus ordena o nome que vai ser colocado. Repita, não sei se eu estou pronunciando corretamente. Maher-Shalal
Ashbaz, ou Baz, que quer dizer rápido despojo, presa segura. Então, isso tem a ver com guerras, isso tem a ver, despojo era aquilo que tu conseguia no final de uma guerra. A presa segura, quer dizer, tu não vai ser atacado novamente porque a presa está segura. Tu tá num caminho de vitória. A Bíblia diz, vou te dar descanso dos teus inimigos. Tudo é profético. Então tudo tem um significado para o presente, mas também aponta para o futuro. Isaías era da alta sociedade, vamos dizer assim. Ele era um homem influente da classe aristocrática de Jerusalém, de Judá. Ele tinha muita autoridade e acredita-se que essa autoridade vinha por ele ser filho de Amós, do homem forte, poderoso. Ele tinha uma alta posição social e frequentava a corte real. Ele tinha livre acesso aos reis e à corte. Participava dos assuntos de Estado, dando opinião, dando conselhos e se relacionava com os sacerdotes. Então, o que significa isso? Que além de profeta, ele também tinha uma influência no Estado. Ele era como um conselheiro, ele era como alguém que poderia ser consultado em momentos de crise, em momentos de dificuldade, em momentos de decisão. Isaías era uma figura muito importante, muito influente. E ele era extremamente corajoso. Condenava com dureza os pecados de Judá. E ele fala, assim como João Batista, ele aponta, coloca o dedo mesmo, vamos dizer, na ferida. Ele fala da hipocrisia, da ganância, da idolatria, da soberba, da rebeldia, da teimosia de Judá. Ele denunciava a maldade do povo, não tinha medo, enfrentava como um profeta que fala a verdade. Como a gente diz, né? Doa a quem doer. Proclamava juízo contra Jerusalém e Judá. Assim como Elias fez com Acabe, assim como João Batista com Herodes, vários outros profetas que denunciaram o pecado dos reis e do povo. Então ele tem essa característica inicial, mas ele também tinha outra, que era de ser o porta-voz de Deus para reforçar, vamos dizer assim, a escolha de Judá, a bênção de Judá e de Jerusalém. Então ele também pregou para consolar os exilados na Babilônia. Ele também foi mensageiro de esperança. Ele também falou da graça de Deus, da paz, da alegria. Tem textos de Isaías maravilhosos. Até tem vídeo no canal, Não Temas. Muitos não temas estão no livro de Isaías. E é nessa parte do consolo, do conforto, de pregar a esperança. Porque às vezes a gente pensa que profecia é só, entre aspas, uma notícia ruim, é só um juízo, é só uma condenação, é só uma denúncia. Sim, isso é profecia, mas também existe uma profecia que te conforta, que te dá esperança, que te permite olhar para o futuro, que permite tu acreditar que tu vai ter um bom futuro, que as coisas vão se encaixar, vão ser melhores, que dias melhores virão.
Ele pregou ao coração do povo, quando o povo estava destruído, quebrantado, subjugado pelos inimigos, quando estava desterrado, ele também soube pregar a esperança. Então assim, se tu nunca leu Isaías, eu não acredito, né, para começar, porque ele é muito citado. Mas assim, é muito importante. É um livro maravilhoso. Tem coisas que às vezes a gente não entende, tem que ir buscar a história, vamos dizer assim, o contexto histórico daquilo que ele está falando. Que muitas vezes é em Reis, em Crônicas, em outros textos, para tu poder entender as profecias do que ele está falando. Mas é um livro muito rico e muito completo. Então, se tu nunca leu Isaías, eu te aconselho a ler. Sem contar que temos 4 passagens que são consideradas discursos sobre o servo do Senhor. Ele profetizou sobre o Senhor Jesus 700 e poucos anos antes. Ele teve muita revelação de Deus. E tem uma passagem que é muito conhecida do livro de Isaías, que é no capítulo 6, que é conhecido, tem esse título, A Visão de Isaías, ou O Chamado de Isaías. Eu não sei como é que está aí na tua Bíblia. Que é no capítulo 6, de 1 a 13. As referências estarão na descrição do vídeo. Neste capítulo 6, Isaías tem uma visão do trono de Deus, da glória de Deus. Ele diz que ele viu um alto e sublime trono. Ele viu serafins que diziam: Santo, Santo, Santo. Estão lembrados dessa passagem? Tem vídeo no canal. Ele grita: ai de mim, que sou pecador, que tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele percebe a sua miséria, o seu pecado. E ele é tocado por uma brasa viva do altar e ele é purificado. E Deus pergunta: quem há de ir por nós? Quem há de pregar? Quem há de fazer a vontade de Deus? E ele diz: eis-me aqui. É uma passagem maravilhosa sobre a visão do trono. E a gente encontra essa passagem também muito semelhante em Apocalipse. Então, por que é o nosso profeta do futuro? Por que ele é do passado, do presente? Porque Deus deu revelação para Isaías do que ele estava vivendo, do que tinha passado, do que iria acontecer. E hoje, em 2023, nós temos as profecias do passado que já se cumpriram, profecias que estão se cumprindo e profecias que ainda não se cumpriram. Então, ele teve uma revelação completa. Deus revelou coisas preciosas para Isaías. E nós, quando estamos lendo, a gente percebe o poder, a força dessa revelação. Quem é que falou que Jesus era o príncipe da paz, o conselheiro maravilhoso? Esse texto sobre o Senhor Jesus, sobre o nascimento de Jesus, está em Isaías. Bom, mas eu não posso ficar falando porque daí vai muito longe. Então assim, vamos falar agora sobre esses 4 discursos, textos, mensagens, sermões, trechos intitulados O Servo do Senhor, que são profecias sobre o Senhor Jesus. Mas é tão maravilhoso que porque tu entende, uma coisa agora a gente lê Jesus já tendo vindo, morrido, ressuscitado, nós acreditamos no Senhor Jesus, nós entregamos nossa vida para Ele,
tem a Bíblia, tem tudo. Mas ele teve essa profecia, essa revelação, quando nada disso existia. Quando ninguém sabia de nada disso. A preciosidade da profecia é isso. É tu entregar algo que não existe ainda. E o profeta, ele é provado pela sua profecia, quando ela se cumpre. Então vamos ver. Isaías 42, de 1 a 9. Nesse trecho, se tu está acompanhando aí na tua Bíblia, o título já é Servo do Senhor. Deus fala que a minha alma nele se compraz. Sobre ele eu pus o meu espírito. O que aconteceu quando João Batista batizou Jesus? Veio uma voz do céu e disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ou, este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E veio uma pomba, veio o Espírito Santo em forma de pomba. Então, tu tá entendendo? O texto de Isaías, escrito mais ou menos 738 anos antes de Cristo. Outro trecho, Isaías 49, de 1 a 6. Que o servo do Senhor foi chamado desde o ventre. O anjo não apareceu para Maria falando que o que ela carregava no ventre era fruto do Espírito Santo. O anjo não falou para José que ele não deveria temer e nem abandonar Maria, porque o que estava no ventre dela era fruto do Espírito Santo. Então, Jesus foi chamado desde o ventre, separado desde o ventre. Nesse mesmo texto, ele fala que o servo do Senhor tem a boca como uma espada afiada. O que diz no Apocalipse? O Jesus glorificado, que da sua boca saiu uma espada afiada. Vocês estão entendendo? E como eu digo, é a preciosidade da revelação. Também fala nesse mesmo texto de Isaías 49 que o servo do Senhor era uma flecha polida. Era alguém que ia vir com um objetivo, que ia acertar o alvo. Nós sabemos que o Senhor Jesus veio com foco, com objetivo, com ministério, com chamado, com uma missão clara. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele escolheu 12 homens para estar com ele, para aprender, para ele poder ensinar tudo para esses 12 homens, 12 apóstolos. Ele sabia o que ele ia ter que passar. Ele enfrentou a religião, a hipocrisia, a ganância, a inveja. Ele morreu e ressuscitou. Então, como uma flecha polida que acerta o alvo, o Senhor Jesus cumpriu a sua missão. Ele disse na cruz: está consumado. Ele fez tudo o que tinha que fazer. Como uma flecha, ele acertou o alvo. Ele nos libertou do pecado. Ele nos salvou. É muito lindo, gente, é muito lindo. Outro trecho do servo do Senhor. Eu estou destacando algumas coisas, mas o livro é maravilhoso. É tudo maravilhoso. 50, capítulo 50, de 4 a 11. O servo do Senhor tinha língua de eruditos. Olha a profecia. Se tu lembra quando José e Maria foram
ao templo, Jesus ficou conversando com as autoridades, com os mestres da lei, e todos ficaram impressionados. Quem é que ensinou tudo isso para ele? Como é que esse menino sabe tudo isso? Língua de eruditos. Ele tinha conhecimento. Ele sabia tudo. Falava com autoridade. A Bíblia diz que ele não era como os escribas e os fariseus. Lembra no Sermão do Monte, quando a gente estudou? Porque ele falava com autoridade. Autoridade de quem vivia, de quem praticava, de quem era cheio do Espírito Santo. Então essa língua de eruditos é aquele mesmo que respondia, que eles faziam, armavam aquelas ciladas, aquelas coisas para pegar Jesus, para ver como, para testar. E ele ganhava todas, deixava eles de boca aberta, sem saber como agir. A Bíblia fala também, nesse mesmo texto, que ele tinha ouvidos abertos. Aí eu penso, quando Jesus disse que a comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai. Quando ele está no Getsemane, ele diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando ele ensina o Pai Nosso, e ele fala, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. A gente também tem vídeo no canal. Então, os ouvidos de Jesus estavam abertos para as ordens do Pai. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê ao Pai. Ele estava com os ouvidos abertos. Olha que lição para nós. Que os nossos ouvidos ouçam a voz de Deus. Que os nossos ouvidos estejam abertos para a voz de Deus. E é assim que Jesus cumpriu o seu ministério, de ouvidos abertos, ouvindo a vontade de Deus, o comando de Deus, a orientação de Deus. Ele orava, e orava muito, para poder ouvir essa voz, essa doce voz, para seguir cada passo, para fazer tudo certo. Porque ele era um servo, o servo do Senhor, ele obedecia a Deus. Nesse mesmo trecho, no capítulo 50, fala de que o servo do Senhor, ele nos justifica. Ele é justo e nos faz justificado. E ele foi, vamos dizer assim, justificado pelo Pai também. Porque não foi encontrado pecado nele, nenhum dolo, nenhuma culpa, nada de errado em Jesus. E nós, em Jesus, também somos justificados. E não tem como, que é o mais conhecido, capítulo 52 e o capítulo 53, que é aquele texto que muitas vezes as pessoas leem na Páscoa, mas a morte e a ressurreição de Jesus é o motivo da nossa fé, que fala que Jesus foi moído pelas nossas transgressões, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nesse texto também fala da prudência, que ele era prudente, que ele foi exaltado nas alturas, não foi dado um nome mais poderoso do que o dele. O resumo é que ele sofreu em nosso lugar, que ele foi moído pelos nossos pecados. Então esses 4 textos são profecias puras. Assim, se eu esmiuçasse, cada um fala sobre como é que Jesus ia morrer, como é que ele ia ser sepultado. Tudo se cumpriu. Todas as profecias se cumpriram. E o próprio Senhor Jesus leu e citou Isaías mais ou menos 7 séculos depois. Então, Isaías profetizou 7 séculos antes, né? E Jesus leu Isaías. Quando João Batista começa o seu ministério, vamos dizer assim, público, ele fala Isaías.
Vós que clama no deserto, endireitai os vossos caminhos. Isso ele está citando literalmente Isaías 40, verso 3. João Batista citou Isaías. Jesus chamou os fariseus de hipócritas e os repreendeu em Mateus 15, 7, citando Isaías. Capítulo 29, verso 13. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Que era a situação dos fariseus, dos escribas, dos intérpretes da lei. Eles conheciam tudo de cor, na ponta da língua. Os sepulcros caiados, né? Mas o coração deles estava longe, distante de Deus. Tem um texto que eu quero ler com vocês. Quando Jesus entra numa sinagoga em Nazaré e lê Isaías. Lucas capítulo 4, verso 17 a 21. Vou ler o 16 também. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume. Aqui eu já acho legal falar isso. Jesus cumpria, vamos dizer assim, a religião, os rituais, os costumes, a tradição. Ele disse: eu não vim revogar, eu vim cumprir. E se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Aqui já está falando do livro, mas era um rolo, né? As traduções mais antigas dizem que Jesus recebeu o rolo do profeta Isaías, né? O texto. E ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. A tradução mais antiga dizia o ano aceitável do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Tu consegue realizar essa cena? Isaías profetizou. Isso foi registrado no livro. 7 séculos depois, o próprio Jesus, o Senhor Jesus, pega o rolo e lê a passagem. O Senhor me ungiu. E aí ele diz: hoje essa palavra se cumpriu. É muito lindo. Outro texto, Atos 8, 28. Filipe explica Isaías 53, 7, 8 para o etíope eunuco de Candace. Esse Filipe, é até bom explicar. Quando a gente estudou sobre o Estevão, o primeiro mártir da igreja, a gente falou sobre os diáconos, que eram 7 diáconos. Este Filipe é um dos diáconos. É um que estava na lista daqueles 7, que também estava Estevão. Então, que foram eleitos, escolhidos para servir à mesa. Não é o Filipe dos 12 apóstolos, tá? É o Filipe diácono. Então, este Filipe explicou para o etíope eunuco de Candace o texto de Isaías. E depois que ele explicou, o etíope pediu para ser batizado. Ele entendeu, ele se converteu, lendo Isaías e recebendo a explicação de Isaías. E claro, não podia deixar de falar de Paulo, porque Paulo cita Isaías também muitas vezes. Então, ele cita Isaías 10, 22, 23, Isaías 1, 9, dizendo:
que o remanescente é que será salvo. Ó, tipo o nome do filho de Isaías, um resto volverá. Então, Paulo diz que o remanescente é que será salvo. Esse que vai passar na peneira, o que sobrar ali é o ok, é o que tá certo, é o que tá bom, é o que tá salvo, é o que será salvo. Se Deus não tivesse nos deixado alguns sobreviventes, já teríamos nos tornado como Sodoma e Gomorra. Mas Deus tinha uma promessa. Quem assistiu o vídeo sobre Davi, que não faltaria descendente, sucessor no trono de Judá, de Jerusalém. E foi exatamente o que aconteceu. E aí nós temos a parte do futuro, a parte escatológica, vamos dizer assim, apocalíptica, que também é presente nas profecias de Isaías. Isaías 66, 22 fala do novo céu e da nova terra. Novos céus e nova terra. Que é a mesma, vamos dizer assim, profecia de Apocalipse 21, 1. Então, ele sabia, porque Deus revelou para ele, que nós teríamos novos céus e nova terra. Que nós viveríamos num novo céu e numa nova terra. A referência da morte de Isaías é considerada pela tradição judaica cristã em Hebreus 11, capítulo 37. Acredita-se que Isaías morreu cerrado pelo meio, durante o reinado de Manassés. Manassés era um rei extremamente mau. Ele fez coisas terríveis, tá? Se tu quiser ler, em 2 Reis, capítulo 21, é assim, é uma coisa pior que a outra. E ele reinou 52 anos em Judá. Então, a tradição, né, atribui esta referência de Hebreus 11, 37 a Isaías, que ele tenha sido morto, cerrado ao meio, porque Manassés era muito mau, muito cruel, e ele derramou muito sangue inocente. Então, Isaías, assim como muitos heróis da fé que estão descritos neste capítulo 11, que também tem vídeo no canal sobre a fé, ele teve uma morte trágica, como muitos profetas. Como a gente viu, por exemplo, João Batista, que confrontou e confrontava Herodes, foi decapitado. Vários profetas. Então, o maior exemplo que nós temos, assim, a maior quantidade de profecias que se cumpriram, tanto do passado, do presente, quanto do futuro, porque também são reforçadas, reiteradas no Apocalipse, é Isaías. Então eu agradeço por esse estudo e te aconselho a ler o livro de Isaías para conhecer um pouco mais dessas profecias.